Todo trabalhador que tenha tido contrato de trabalho regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e que tenha realizado depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, entre os anos de 1999 e 2013 tem o direito de buscar a revisão do saldo de sua conta do FGTS. Isso ocorre porque, nesse período, a correção monetária das contas do FGTS foi feita pela TR, taxa referencial, que não acompanhou adequadamente a variação dos preços no mercado, o que pode ter gerado perdas para os trabalhadores. Com isso, muitos trabalhadores têm buscado a revisão do FGTS, a fim de corrigir essas perdas. É importante ressaltar que a revisão do FGTS não é automática e que o trabalhador precisa entrar com uma ação judicial para buscar a correção do saldo de sua conta do FGTS. Além disso, é necessário apresentar documentos que comprovem a existência da conta do FGTS e o período trabalhado. Quanto minha conta de FGTS perdeu? Não é possível dizer exatamente quanto a sua conta de FGTS perdeu em termos absolutos, pois o impacto da correção feita pela TR, taxa referencial, em relação à inflação varia de acordo com o período e o valor depositado. Porém, é possível afirmar que a correção feita pela TR nos últimos anos tem sido insuficiente para repor as perdas inflacionárias, o que significa que, em termos reais, o saldo das contas do FGTS tem diminuído ao longo do tempo. Para se ter uma ideia, nos últimos 20 anos, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma das medidas mais utilizadas para medir a inflação no país, acumulou uma alta de mais de 308%, enquanto a correção feita pela TR no mesmo período foi de cerca de 123%. Isso significa que, em termos reais, o saldo das contas do FGTS perdeu poder de compra ao longo dos anos. É importante ressaltar que essa perda não é culpa do trabalhador, mas sim de uma política de correção monetária que não tem acompanhado adequadamente a variação dos preços no mercado. Há diversas ações judiciais em andamento buscando a revisão da correção do FGTS, o que pode resultar em valores adicionais para as contas dos trabalhadores. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é um direito trabalhista garantido pela Constituição Federal de 1988, que visa proteger o trabalhador em caso de demissão sem justa causa, bem como em outras situações previstas em lei. A seguir, falarei sobre alguns aspectos importantes relacionados ao FGTS. O que é o FGTS? O FGTS é um fundo de natureza jurídica criado em 1966, que funciona como uma poupança forçada para os trabalhadores, na qual as empresas depositam mensalmente um valor correspondente a 8% do salário bruto do empregado. Esse dinheiro fica depositado em uma conta vinculada ao trabalhador, que só pode ser movimentada em situações específicas. Quando o FGTS pode ser sacado? O FGTS pode ser sacado pelo trabalhador em situações como demissão sem justa causa, término de contrato por prazo determinado, aposentadoria, compra de imóvel, doença grave, entre outras previstas em lei. Como funciona a correção do FGTS? O saldo das contas do FGTS é corrigido monetariamente pela TR, taxa referencial, mais juros de 3% ao ano. Porém, essa forma de correção tem sido objeto de questionamentos na Justiça, pois a TR não tem acompanhado adequadamente a variação dos preços no mercado, o que pode ter gerado perdas para os trabalhadores. Por isso, muitos trabalhadores têm buscado a revisão do FGTS. Como fazer a consulta do saldo do FGTS? A consulta do saldo do FGTS pode ser feita através do site da Caixa Econômica Federal, informando o número do NIS, número de identificação social, e a senha cadastrada. Também é possível fazer a consulta do saldo através do aplicativo FGTS, disponível para smartphones. Como buscar a revisão do FGTS? Para buscar a revisão do FGTS, o trabalhador precisa entrar com uma ação judicial, apresentando documentos que comprovem a existência da conta do FGTS e o período trabalhado. A revisão do FGTS não é automática e o trabalhador só receberá os valores corrigidos caso a Justiça julgue procedente o seu pedido.
O que acontece com o FGTS em caso de morte do trabalhador? Em caso de morte do trabalhador, os valores depositados em sua conta do FGTS são liberados aos seus dependentes legais, que devem apresentar os documentos necessários para a liberação do saldo. Essas são algumas informações importantes sobre o FGTS. É importante que o trabalhador fique atento aos seus direitos e busque informações atualizadas sobre o assunto. Procure um advogado previdenciário, para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.